Salve pessoal, firmeza? E aí? Do que é feito um artista, parte 2. Vocês conseguiram descobrir? Pensaram aí do que é feito um artista? Ele é feito de dinheiro, de investimento, oportunismo, da faculdade. Ele é eleito por maioria de votos. Do diploma, do pai do diploma, onde para você ter uma certa relevância é necessário você ter um diploma. Uma pessoa sem diploma para falar um pouco do assunto para vocês aí. Então, a partir do olhar de um autodidata, o outro lado da arte. Firmeza? Vamos lá? Bora! Bom, do que é feito um artista, parte 2. Vamos lá. Desculpa a demora para soltar esse vídeo, né? Mas eu venho falar mais um pouco aí sobre a minha caminhada. A minha formação ela é autodidata, sob constante treino e teste de materiais e técnicas, né, para poder produzir minhas peças. E quando eu falo do outro lado da arte, eu falo de uma arte que não tem ou não teve durante muito tempo reconhecimento acadêmico. Quando eu falo do outro lado da arte, eu falo de uma cultura marginal, certo? Hoje a gente vive um hip hop domesticado que se profissionalizou, ganhou dinheiro, ganhou notoriedade, ganhou mídia e caiu no gosto da playboyzada, como a gente normalmente costumava dizer. Quem é a playboyzada? É o pessoal que sempre teve dinheiro, sempre teve família rica. É claro que hoje mudou essa visão do ponto de vista de que as militâncias e muita gente que nem sofreu, o próprio playboy hoje é o que está militando, que está reclamando. Muita gente sustentada pela mãe e pelo pai está aí levantando bandeira na rua reclamando de coisas que já foram pré-disponibilizadas para eles, né? Enfim. Então quando eu falo do século XX, a gente pegar os anos 80, os anos 90, né? Foi realmente uma época de revolução, uma época de virada, uma época de descoberta e de fortalecimento cultural. Então quando eu falo do hip hop, falo do lowrider, falo da tatuagem, falo do grafite, falo do break, falo do rap. Hoje em dia você se profissionaliza com qualquer coisa. Hoje em dia existem empregos e trabalhos que a gente não imaginava que poderia existir agora, né? Na verdade, o que eu lembro é que existiu ano tal, década tal, movimento tal, e hoje as coisas elas vão ou evoluindo ou elas vão se perdendo, vão acabando. A verdade é essa. Justamente todo esse conjunto de manifestações que forjaram muita gente boa na arte urbana, né? Muita gente que muitas vezes não é reconhecida e nem vai ser reconhecida. Porque não ganhou mídia, porque, como a gente diria, não se vendeu, apesar de que hoje tudo se vende, tudo se vende. Eu me considero um artista da customização. Eu trago muito o conceito de customização porque eu acredito que eu não sou uma pessoa inovadora, eu não desenvolvi grandes inovações, quiçá nenhuma inovação, né? A não ser o toy art. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa prática e eu acredito que eu consegui desenvolver uma coisa muito interessante dentro dessa cultura do toy art. O que é customizar? É simplesmente você modificar as coisas, a gente adequar, personalizar, agregar valor, né? Customizar. É você agregar valor a uma coisa de forma que ela se adequa ao seu estilo ou ao estilo das pessoas no qual você está desenvolvendo esse produto. Então o conceito de customização é muito forte na minha vida, por isso que hoje tudo você customiza, né? Tudo você pode mudar a cor, você pode mudar a estrutura, você pode pintar, você pode redesenhar, remodelar e você coloca o seu estilo, você coloca o seu conceito em cima daquele material e ele passa a ter uma outra importância. Bom, e nessa formação autodidata eu acabei conhecendo o hip hop, lowrider, airbrush, pinstripe, tatuagem, maquete, pop-up, Gundam, dobradura, que no caso seria o origami, o HQ, aquarela, pintura a óleo, pintura acrílica, desenho para camiseta, pintura de camiseta, pinturas de boné, airbrush em bolsa, airbrush automotivo. Na cultura hip hop, o break, se falando de popping, locking, b-boy. Já cantei, fui MC também. Aprendi um pouquinho de como operar as picapes, né, na época do DJ. Beatbox, grafite, 3D, wild style, personagens. Na cultura lowrider eu acabei conhecendo o airbrush, pinstripe, engrave, pintura automotiva e os murais da cultura mexicana, toda uma cultura mexicana que é gigantesca e depois a adaptação para a nossa cultura, inclusive o lettering e a tipografia.
Aí também tem a parte de logotipia, né? Devido, bom, como eu tenho a influência, né, e a ajuda de muitos amigos, muitos parceiros, ponta firme aí, ó. E eu tive algumas portas abertas, como por exemplo desenhar para algumas marcas de roupa de hip hop da época, né? Então tá aí Cultura de Rua, Pichain, Slum, Brothers and Cash, a própria criação de alguns logos, como o logo do Palhaço da Brothers and Cash. E isso me elevou para um conhecimento nesse ramo que foi uma espécie de faculdade para mim, né? Tenho muito a agradecer a todos os caras que eu trabalhei, a todos esses donos dessas empresas, né, dessas marcas, no qual eu aprendi muito e eu pude viver internamente esse contexto aí da cultura de rua, e eu levei para essas marcas de roupa, para essas estampas, né, a minha técnica de HQ, que é um desenho que você faz, ele sempre contornado, achurado, com luz, né, com separação de luz direta, muita definição de luz e sombra, contorno e subcontorno, e eu consegui aliar então o estilo do grafite com o HQ na estampa das marcas de hip hop. Falando de influenciar, né, eu tenho de todos os parceiros que eu poderia citar aqui, eu queria destacar um que é o Thiago, até essa expressão do qual ele faz parte. E, porra, esse é um cara que durante muito tempo a nossa amizade ela foi se fortalecendo à medida que a gente ia crescendo também na arte. Muitas vezes ele percebia que eu seria capaz de executar muita coisa que ele tinha como ideia. Então se ele tinha uma ideia que era inovadora, ele vinha, a gente trocava uma ideia, ele falava, porra, eu já tô pensando numa parada assim, assado. Inclusive no lance da logotipia me ajudou demais. Bom, o que eu posso dizer para vocês então é que um artista ele é feito de muita coisa. Muitas dessas coisas não dá para falar, senão o vídeo fica muito longo. Mas o que eu posso dizer por mim, o artista ele é feito de inspiração, ele é feito de grandes amigos, né? A mesma admiração que meus amigos, as pessoas que passaram pela minha vida têm pelo meu trabalho, eu tenho pela pessoa deles, pela visão de mundo deles também. É feito de um trabalho íntegro, é feito de inspiração, é feito de pesquisa. Um artista ele é feito de boas referências, é feito de descontentamento, de questionamento, mas ele também é feito de capricho, é onde você pode ser capaz de construir obras, né, que não só sejam bonitas, mas que façam as pessoas, mas que levem as pessoas para um outro plano de visão, né, que elas possam contemplar uma coisa que traga paz, que traga alegria, que traga contentamento. Falando de Brothers and Cash, eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhadinha na descrição, um videozinho aí, ele falando um pouco da caminhada dele. Ao invés de só criticar, a gente trazer uma obra de arte que faz com que as pessoas se sintam bem também, certo? Então eu tenho guardado aqui algumas revistas que fazem parte, né, de alguns trabalhos que hoje eu comecei a fazer, né? Então eu comprei essa revista há muito tempo atrás, mas elas influenciaram diretamente, né, hoje, na minha vida artística hoje, certo? Então eu tenho aqui, ó, de 2002, primeira revista, primeiro material que eu vi falando de Gundam, certo? Que são os Mobile Suits, né, os robôs lá dos animes, os animes. Então eu tinha um certo preconceito com anime, eu não gostava muito, achava desenho japonês, bobinho. Mas aí eu comecei a ler, comecei a me inteirar, tem uma puta de um arco narrativo monstro por trás de cada história, né? E eu gostei muito da arte, dos robôs em si, né? Então, quando eu comprei, eu gostei muito dos robôs, falei, pô, esse negócio é da hora, né? Gostei muito do design e tal. E aí eu comprei essa revista, essa revista eu colecionava, né? Era uma revista, hoje a gente tem o YouTube. Tem todos os canais do YouTube que falam de cultura pop, de filme, de quadrinhos e tal. E antes a gente comprava as revistas, né? Por exemplo, eu tenho a revista de quando ia sair o primeiro filme do X-Men. Então descobriram os frames lá, né, do filme e tinha um pouco das cenas, né? Uma prévia das cenas de como ia ser o filme. Então o pessoal surtou. Aí eu comprei a revista e todo dia ficava vendo e tentando enxergar, que eram umas fotinhas pequenininhas assim e tal. E aí era uma forma que a gente tinha de saber sobre o que ia rolar no cinema, por exemplo. Essa revista aqui, ó, é de 2004, um pouquinho depois. Então, eu já tinha assistido o filme Karate Kid, gostava muito, sou fã, mais por causa do Mestre Miyagi, né, do que por causa do Daniel San. O Mestre Miyagi foi uma figura icônica, assim, a gente que tem um apego com a figura do mestre, do professor, né, hoje em dia o pessoal não valoriza tanto, mas eu achava legal aquele personagem. E as arvorezinhas, beleza, tinha no filme, era interessante, legal, não comecei bonsai por causa disso, eu comecei bonsai por causa dessa revista aqui. Então eu vi lá, falei, caramba, né, a revista de paisagismo, edição especial de bonsai,
E aí eu me interessei, falei, caramba, revista legal, tinha uma banca de jornal do lado do supermercado onde eu trabalhava, era pacoteiro na época. Aí fui lá, comprei, li pra caramba, fiquei intrigado com isso aqui e deixei guardado, porque também era um negócio surreal, era muito distante, né? Era mais uma informação que eu comprei pra deixar guardado. A minha primeira revista em quadrinhos aqui, ó, Homem-Aranha 2099, né? Muita gente nem conhece, tem o pessoal que tá assistindo o filme no cinema aí não faz nem ideia que existe isso aqui. E comecei a ler, né? Foi em 95 que eu comprei essa revistinha aqui. E aí eu comecei a colecionar. E aí eu fui buscando. Eu lembro que na banca a gente tinha aí, ó, toda a série X-Men 2099. E comecei a ler, comecei a me interessar. Eu comecei a perceber o que era esse universo aqui. Eu já tinha algumas revistas de HQs ganhadas, bem antigas, né? Mas isso aqui foi quando eu comecei a investir, né? Eu não era muito de ler, eu gostava dos desenhos. Então eu comecei a comprar revista mais por causa das figuras, das imagens, do que por causa dos escritores ou dos desenhistas, né? Ou melhor, mais por causa dos desenhistas do que dos roteiristas, né? Hoje você fala muito do roteirista, do diretor de cinema, né? Você fala dos produtores, então a gente não tinha essa referência, né? Eu demorei pra por exemplo, saber que tal filme era do Steven Spielberg. Quando eu percebi, sabia que o ET era do Steven Spielberg, mas hoje, tipo, quando você vê, você lembra que quando ele vai produzir um filme, vai lançar um filme, você já, porra, é do cara. E no desenho é a mesma coisa. Então os desenhistas da época eram os caras que eu gostava muito, né? Então, entre Spawn, X-Factor, a gente tem várias, tem muita revista legal aqui, ó, né? Aqui atrás deve ter alguma coisa também. Mas enfim, não dá pra ficar mostrando tudo. Mas a Spawn, como era a McFarlane, né? Esse cara foi o que fundiu minha mente, né? O Greg Capullo, com os desenhos e tal. Eu puxei muita referência do Greg Capullo. Então foi legal poder colecionar Spawn. Eu comprei até a 105, deve estar faltando uns 2 ou 3 númerozinhos pra completar. E puta desenho foda, narrativa monstros, desenhos inovadores, uma história pesada, temática mais pesada. Um herói, um dos primeiros heróis negão, né? Herói negro. Falei, porra, né? Na verdade o Spawn não é herói, o Spawn ele é um anti-herói, né? Mas o fato dele ser negro, né, me chamou muita atenção. A gente não tinha essa referência nos quadrinhos de heróis negros. Tinha alguns, mas não tinha aquele destaque, né? Então o Spawn ele era o personagem central. Comecei a comprar, colecionar, começar a desenhar, comecei a puxar um pouco do estilo do Greg Capullo e foi onde me ajudou a aprimorar também o meu traço no desenho. Entre várias outras revistas e outros materiais que eu tenho guardado, que eu comecei a comprar para colecionar e comecei a perceber Mark Deodato, Roger Cruz, Elia Campbell, Jim Lee, além do Stan Lee, Jack Kirby, todos esses caras que hoje, né, todo mundo conhece e tal. Claro que todo mundo fala da geração mais nova, né, a rapazadinha aí que tem 12, 13, 14, 15 anos, vai. Então eu tenho alguns materiais, por exemplo, Homem-Aranha do McFarlane. É uma revista icônica, né? Quando ele estava na Marvel, ele fez essa revista do Homem-Aranha e eu tenho ela guardada aqui. Então eu guardo com o maior cuidado porque, queira ou não, é uma revista que representa um pouco essa transição, né? Então antes da Image, tem muito trabalho desses caras aí na Marvel. DC nunca fui muito fã, nunca curti muito, apesar de gostar bastante do Batman. Eu não gostava muito, não tem pouquíssima coisa da DC, quase nada na verdade, né? Então tudo que eu tenho é mais da Marvel, né? Então essa briga que tem de Marvete, Decenalta, não sei o que lá, uma besteira. Eu acho que todo mundo gosta daquilo que gosta, velho, não tem essa, beleza? Bom, então é isso, né, que eu podia falar pra vocês aí, pra abrir esse assunto aí com relação à arte, esse outro lado da arte, que espero que eu tenha me feito entender, né, que todo mundo tenha pegado aí qual que é a visão do que quando eu falo do outro lado da arte, do Desartes Custom, toda vez que vocês assistirem os vídeos aí do canal, vocês vão perceber que tem alguma coisa diferenciada. Claro que não é uma novidade, tem muita gente foda, muito canal foda, um monstro que eu sigo, que eu sou inscrito, que eu assisto também para puxar referência. E sempre na descrição eu vou deixar alguma referência para vocês de canal legal, de informação. Eu vou procurar deixar para vocês acessarem e complementar a informação, porque não é possível a gente falar tudo o que a gente gosta aqui no vídeo, beleza? Bom, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, beleza? E tamo junto. Até mais aí.